O assunto de hoje, então, que eu escolhi, né, é falar a respeito, então, da pele como nosso órgão de eliminação, para poder, então, estar contribuindo com vocês e que a gente possa entender que a nossa pele, ela é muito mais, né, do que aquele órgão que vai estar mostrando a nossa pele, mas que ela também tem funções extremamente importantes e significativas a nosso nível de saúde e principalmente a nível de colocar para fora também, né, o fato de ser um órgão auxiliador dos demais, como fator de eliminação de toxinas, ou seja, aquilo que não tá legal lá dentro precisa sair e de maneiras um pouco mais patológicas, né? Então a gente tem a opção de vomitar quando algo realmente não nos fez bem que a gente comeu, tem a opção então do intestino através de uma diarreia e tem outras vias e a pele então acaba se tornando uma dessas vias. E então agora eu vou compartilhar na minha tela com vocês para que fique mais fácil e que a gente consiga entender isso de uma maneira um pouco mais visual também. Então eu quero só saber se vocês estão todas visualizando a minha tela. Sim. Sim, ótimo. Então, muito obrigada por alguém me responder, porque agora eu não enxergo mais vocês. Então, qualquer coisa, vão me chamando, vão escrevendo no grupo também para que a gente possa estar, enfim, né, criando isso de um jeito fácil. Só que se eu sair daqui agora eu não sei como colocar para permitir para todas as pessoas entrarem. Então, qualquer coisa, alguém escreve no grupo que, enfim, né, precisa disso, de ajuda para ser permitido. Então, olha só, primeiro de tudo, né, que o intuito dos nossos encontros é realmente a gente fortalecer a comunidade do futuro, que o intuito é então que a gente, né, se una, mulheres que desejam envelhecer com saúde, com beleza, com consciência e também com autonomia, mas principalmente antes do corpo dar os sinais de estar em super apuros, né? Então, antes do corpo gritar. E a nossa promessa, então, é que a gente vai estar tendo todo um acompanhamento, né, de prevenção, consciência e constância. Porque se a gente cuidar hoje, né, da nossa pele, do nosso dia a dia, a gente vai viver com mais liberdade amanhã. Então, peraí que tem alguém que está entrando aqui. Ai, gente, é meio complexo, eu ainda estou entendendo como é que faz isso. Então, né, me perdoem se for um pouco confuso. Então, a pele, ela é a nossa mensageira e também o nosso escudo. A gente muitas vezes acredita, né, e eu já estive nesse lugar, de acreditar que ela simplesmente serve para apenas nos proteger e também ser um fato de realização de procedimentos estéticos, de estarmos lá deitadas, lindas, maravilhosas e recebendo um carinho. Mas na verdade ela é um dos nossos maiores órgãos e inclusive, né, entra num dos órgãos de eliminação do nosso corpo. E dentre as outras tantas funções que ela tem, uma das principais é a nossa proteção realmente. Por quê? Porque tudo que está do lado de fora não entra, mas também tudo que está dentro não sai. Porque imagina se a gente, né, ficasse o tempo inteiro purgando sangue, se a gente o tempo inteiro entrando em contato com produtos de limpeza que muitas vezes acabam sendo tóxicos e tudo isso estivesse entrando sem uma barreira ali, então seria um caos realmente. Além disso, a pele também ela funciona como regulação da nossa temperatura do nosso corpo realmente. E isso vai fazendo com que a gente então consiga, né, se organizar a ponto de às vezes sentir calor, às vezes sentir frio, mas é por quê? Porque a necessidade dela é justamente isso, né, estar nos regulando. E claro, né, por que ela nos regula? Porque a gente tem uma camadinha que chama hipoderme, que é a camada que realmente faz com que o nosso organismo se torne um isolante térmico, porque é a camada de gordura, então a gordura também tem um fator importante, né, no nosso corpo. Além disso, a pele também participa da nossa imunidade, justamente por, né, ser essa barreira, mas também ela faz com que a gente abrigue muitos micro-organismos.
E um dos fatores mais lindos que eu acredito que seja das funções da pele é que ela reconhece as sensações, que o nosso tato, né, um dos nossos sentidos, faz com que a gente possa então ter a sensação de diversos, né, sentimentos ao longo do dia, ao longo das situações, porque a gente tem esse tato fino, né? E é onde tem todas as nossas terminações nervosas. Então, essas terminações nervosas que são responsáveis pelo nosso reflexo de pôr uma mão numa chapa quente, assim como colocar no gelo e vai sentindo e lá pelas tantas fica amortecido. Então, é isso que faz com que a gente tenha a sensação, inclusive das texturas. Ela também faz parte das eliminações, né, de substâncias, sejam tóxicas ou não tóxicas, mas normalmente é as toxicidades do nosso corpo. E ela é um órgão de comunicação também. Por quê? Porque tudo que acontece ou que passa pela pele está comunicando algo que internamente não está bem, ou que algo externo que foi recebido, né, no externo está entrando e que também não é o melhor. E então, como que a gente vai fazer isso, né, hoje? Então, a gente já está aqui na comunidade Eu do Futuro, mas vamos entender, então, a nossa pele como escudo. Depois vamos ter, então, alguns hábitos que vão poder transformar, né, isso de uma forma um pouco mais prática. E a pele, então, ela é mais do que uma barreira. Ela é, então, em torno de 2 metros quadrados e representa 15% do nosso peso corporal. Então, na verdade, às vezes a gente acha que é só a comida que pesa, mas não, né? A nossa pele tem uma expressão bem significativa a nível de peso e ela é dividida em camadas. Então, as 3 principais camadas é a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a epiderme é essa camadinha mais superficial, essa primeira que a gente realmente sente, vê. A derme é a camadinha do meio, como se fosse uma esponjinha, que é onde fica o nosso queridinho colágeno, a elastina. E é nessa camada que quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa dar uma atenção muito mais criteriosa. E a hipoderme, então, é a camada de gordura, onde então está toda a nossa parte de regulação de temperatura. Além disso, ela também funciona como um espelho interno. E essa é a parte que eu mais amo e sou realmente apaixonada pelo entender esse funcionamento, porque ela reflete realmente todo o nosso estado de saúde, de nutrição e de bem-estar a nível de emoções. Ou seja, se alguma coisa dentro do nosso grande sistema não vai bem, a nossa pele sempre vai refletir, porque o corpo funciona como se fosse, né, o grande sistema e o nosso rosto é um microsistema que está refletindo, como se fosse aquela telinha, né, do carro que reflete tudo o que está acontecendo e daí do nada começa a acender uma luzinha, acende outra e acende outra. Então é isso que a pele faz, né? Ela acende as luzinhas para que a gente consiga perceber o que está acontecendo, mesmo que muitas vezes a gente se finja de desentendido e que não dê a devida importância para esses sinais. Além disso, a pele também, ela é a nossa exposição diária, a nossa barreira de proteção. Por quê? Porque a gente todos os dias está à frente à poluição, a produtos químicos, também a estresse, má alimentação e tudo isso vai se acumulando e vai sendo mostrado e absorvido pela nossa pele. E além dessas 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, tem alguns anexos na pele que são também muito importantes no processo de eliminação de toxinas do nosso organismo. As glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pelo nosso suor, as glândulas sebáceas, que são as responsáveis pela produção de sebo, os poros, que é os chatinhos que vão dilatando aqui, né? Que eles que são o canalzinho, então, né, de colocar para fora aquilo que precisa colocar para fora. E a microbiota, que é então a parte que a gente não visualiza, mas que é tão importante, que é os micro-organismos que vão fazer a parte da imunidade da nossa pele. E então a pele, né, ela muitas vezes ela assume um papel muito mais responsável. Por quê?
porque ela deveria estar dividindo com os outros órgãos a eliminação. Mas quando ela entra como um mecanismo de eliminação de toxinas, é porque é a rota secundária que está sendo pega já. Porque os demais órgãos que são os primários a nível de eliminação, de limpeza do nosso organismo, eles já estão assim, ó, sobrecarregados. E então, para que a gente entenda onde está a sobrecarga quando a nossa pele já está falando, né, gritando. Então, o nosso fígado é responsável pela nossa destoxificação, que essa destoxificação ela acontece principalmente quando a gente está dormindo, então no horário das 11 da noite até as 3 da manhã, porque todos os nossos órgãos fazem parte de um ciclo circadiano e cada um deles tem o seu horário de alta performance, de melhor produtividade. E o fígado ele funciona quando a gente está num sono bom, profundo, e a gente precisa então, né, estar com que o sono profundo esteja acontecendo no horário dele, que ele tenha sua alta produtividade. Então é nesse horário das 23 às 3 da manhã. O intestino, então, faz a nossa eliminação de resíduos, né? Então, através do bolo fecal. Então, tudo que é cocô é eliminado. Às vezes de uma forma um pouco mais difícil, mais dura. Às vezes de uma forma que simplesmente só passou e não absorveu nada, como é o caso, por exemplo, de uma diarreia. Depois, então, os rins, que fazem toda a filtragem do nosso sangue. E precisa, então, fazer a eliminação junto com a bexiga, né, dos líquidos. E os pulmões, que fazem a eliminação do CO2, que nada mais é, na verdade, do que a gente, né, puxar o oxigênio e eliminar o nosso CO2, que é a parte tóxica do nosso ar. Mas o que acontece? Os pulmões é importante a gente ressaltar que no ritmo frenético que a gente vive hoje, se a gente tiver uma respiração que eu nem estou prestando atenção, é sinal de que o meu organismo também não está fazendo a eliminação devida. Por quê? Porque ele simplesmente não está conseguindo eliminar, porque a gente não está respirando da forma correta, não está fazendo todo o ciclo. Então é importante também prestar a atenção na nossa respiração. E então entramos na pele, aonde a gente tem então a eliminação através do suor e de secreções. Secreções entende-se como se fosse o sebo, né? Ou então, por exemplo, num caso de acne, né? Todo aquela partezinha amarela que é o pus. E quando a pele também encontra-se sobrecarregada, porque já carregou o fígado, já sobrecarregou o intestino, daí sobrecarregou também os rins, o pulmão, os pulmões, e chegou a sobrecarga na pele, e ela começa então a eliminar realmente tudo. O que é que a gente percebe na pele? Então, esses mecanismos, né, de defesa, de comunicação da nossa pele e de eliminação, eles se traduzem através de danos visíveis, ou seja, aquele envelhecimento que começa a acontecer, mas que ele já começa a dar os primeiros sinais dele através então da perda do brilho da pele, uma sensação de que tu tá sempre cansada, que a gente nunca dormiu e nunca, né, teve aquela reparação que o sono nos dá. Além disso, a gente sente um ressecamento, uma sensação de que a pele tá sempre assim, repuxando. Então, tudo isso já começam a ser sinais de que a pele está sendo carregada de toxinas. A gente passa também, algumas pessoas, pelo fato de acne ser um mecanismo de eliminação. Então, começa lá um monte de cravo, depois começa o surgimento de espinhas, até que então a gente evolui para quadros muito mais fortes, né, muito mais marcados, então com as inflamações realmente bastante sistêmicas. E tudo isso também é uma forma do organismo estar dizendo que está se limpando. Mesmo que a gente entre lá com, né, o Roacutan da vida, né, a dermato adora passar o Roacutan, ele não é uma medicação de limpeza, ele é uma medicação secativa. Isso vai fazer com que resolva a acne, mas que não resolve a sobrecarga que a pele está sentindo. O envelhecimento, então, né, que já vem
na sequência dos danos visíveis que começam, então, com o aparecimento de linhas finas, as rugas que começam a ficar marcadas mesmo quando a gente está com a pele relaxada, sem fazer movimento algum a nível muscular, porque a gente precisa entender que a gente está sorrindo e aparecendo as marcas é o normal, pelo fato de que os nossos músculos, eles fazem os seus movimentos, fazem as suas trações, isso vai fazer com que marque. Mas quando isso é exagerado, é exacerbado, né? Então é onde entra o envelhecimento precoce. Além disso, o aparecimento do envelhecimento, ele também se marca pela facilidade de manchas, mas manchas são diferentes de melasma. O que acontece? A mancha do envelhecimento, ela é uma mancha mais pequenininha, a gente chama de melanose. E além disso, a gente perde a elasticidade da nossa pele. Então, dei uma puxadinha aí na bochecha, ó, pra ver se ela tá elástica, mas o importante é, se perdeu a elasticidade, ela fica, ó, a gente larga e ela continua lá querendo ficar do lado de fora. Então, isso é perda de elasticidade. Depois, então, vem também, né, as manchas, realmente a alteração de pigmentação, então toda a parte de melasma, toda a parte de manchas normais do sol, que são as melanoses que eu comentei anteriormente com o envelhecimento, ou uma mancha vermelha, tudo que é mancha que troca a coloração da pele, nossa, já é uma alteração de sobrecarga. Opa! A rosácea, então, né, que se classifica pela inflamação, que é então aquela bochecha mais vermelha, mais marcadinha com espinhas, como se fossem, e principalmente as peles mais claras acabam tendo umas telangiectasias, que são aqueles vasinhos que aparecem normalmente ao redor da zinha do nariz, na bochecha, começa a ir ficando, dá uma sensação de que a bochecha tá lustra, né, e bem vermelhinha. Além disso, a rosácea também muitas vezes vem fazendo uma comunicação muito direta com a poiquilodermia, que é uma mancha em losango aqui no nosso pescoço, que ela é nada mais, nada menos do que a sombra do nosso queixo que está refletindo aqui. Então, pega o sol e pigmenta aqui o colo. Então, toda essa fragilidade capilar, muitas vezes, ela vem acompanhada, inclusive, dessa poiquilodermia, que é uma mancha que também aparece por conta dessa vermelhidão que o sistema circulatório está não sabendo lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Depois vem, então, as dermatites e as alergias, porque elas são reações, então, normalmente alérgenas, tanto a alimentos, a produtos, às vezes a nível emocional também, às vezes barra muitas vezes, né? E principalmente a níveis de estresse. E hoje a gente precisa prestar atenção porque o nível de estresse nosso está sempre, ó, só faltando a última gotinha lá para o copo transbordar. Isso faz com que então a gente esteja constantemente em estado de alerta e com um estresse muito alto. Então tudo, mesmo que seja um episódio minúsculo, pode estar fazendo com que o nosso organismo ele tenha esse mecanismo de defesa, então através de uma alergia, de uma dermatite. E como então que a gente utiliza a pele como órgão de eliminação, né? Porque ela vai ser o órgão secundário e ela só vai estar então sendo um auxílio para os rins, para o fígado, e depois então ela se sente sobrecarregada também e acaba compensando através das suas eliminações, que são essas que a gente percebeu ali em cima. Mas a nível de eliminação na prática da pele, então vem o suor, que é responsabilidade das glândulas sudoríparas, e o suor ele é uma eliminação de água, sais minerais, de ureia, ácido lático e de pequenas quantidades de toxinas. Mas se a gente tem um suor em excesso, é prejudicial para a nossa saúde. Agora, se a gente também não sua, também é porque a gente tem um problema. Então, no mundo ideal, né, tudo é o equilíbrio. E quanto mais a gente também sua, ele funciona como se fosse um mecanismo de regulação de temperatura, porque é um meio do nosso organismo colocar para fora, evaporando a água, porque assim consegue, né, ir equilibrando. E vai eliminando também os metabólitos. Mas o que é importante a gente ressaltar, que o suor, ele também
é necessário de marcador como um marcador inflamatório. Por quê? Se a gente tem muita inflamação, o organismo tende a ficar muito com suor de cheiro ruim. Então, com uma sudorese que o cheiro é ruim. Então, é aquela sudorese que às vezes marca a camiseta, aquela axila que assim, ó, nem o Rexona 42, 72 horas dá conta. E quem dirá então, né, todos os nossos desodorantes que hoje são, né, o boom, sem o alumínio que não forma, então aquele super filme não se transforma num antitranspirante, sim apenas num desodorante. E qual que é a diferença, né? Então, já que estamos falando deles, o desodorante antitranspirante, ele forma um filme que ele não deixa tu transpirar, não deixa a gente suar. Já o desodorante normal, desodorante que não tem alumínio e que não forma essa película, ele mata as bactérias que causam esse odor, mas ele transpira, então a gente sua, né, na axila de igual forma, só não então tem o odor porque as bactérias do mau cheiro já se foram. Então essa é a parte de eliminação a nível de suor. A nível de sebo, então, o sebo é o nosso ou o queridinho da pele seca ou o vilão da pele oleosa, né? Então o que acontece? As glândulas sebáceas são responsáveis pela produção desse sebo e a função dele é proteger a pele, é manter a hidratação de gordura mesmo, de lipídios, e também é carregar os lipídios de fora para dentro, de dentro para fora, né? Além dos resíduos. Porque o que acontece? Dentro lá do nosso poro, onde tem a glândula sudorípara e a glândula sebácea, é um canalzinho que vai sair tanto o suor quanto o sebo. Se ele está em excesso, sai, mas se a gente aplica, né, um hidratante, um óleozinho vegetal, tudo isso vai fazer com que a gente então consiga uma melhor permeação dele através da afinidade de sebo com sebo. Mas ele é fundamental então para manter a nossa barreira da pele íntegra. E o que acontece? Qual que é um jeito fácil de a gente olhar se a nossa barreira da pele não está íntegra, né? Se a gente está descamando um pouquinho, se a gente sente ela um pouco mais áspera, tudo isso faz com que a gente tenha características de uma barreira que precisa ser cuidada, que precisa de mais lipídios. Além disso, então, e também o que acontece, né? Quando a nossa barreira está com danos, né? Está danificada, é muito mais fácil de tudo que é patógeno, tudo que é químico, tudo que é substância e toxina entrar. Então é por isso que a gente passa qualquer creme e arde, é por isso que a gente pega o sal no cortezinho e arde, ou o vinagre, ou coisas nesse sentido, entendem? Agora, se o sebo está em excesso, a gente tem então um excesso de oleosidade, tem um meio mais propício para gerar acne. Além disso, a gente tem os poros dilatados também. E isso faz com que então a gente também não fique tão satisfeito com a nossa pele. E a outra forma de eliminação de toxinas é através então da nossa microbiota, que são bilhões de micro-organismos, porque é esses micro-organismos que nos fazem ou estarmos muito saudáveis ou estarmos muito doentes. Então, essa balança precisa estar equilibrada. Quando essa balança está equilibrada, a gente tem então a metabolização das substâncias, que é então tudo aquilo que a gente vai absorvendo, vai colocando para dentro, então seja água, seja alimentos. A gente também tem uma proteção contra os micro-organismos, porque o que acontece? Precisa ter o equilíbrio dos bons e dos ruins. Se os ruins estão em maior quantidade, a gente acaba tendo um desequilíbrio. E eles desequilibram o intestino, o estômago, a nossa saliva, desequilibram a nossa pele. Então, desequilibra absolutamente tudo e daí a pele vai sofrer também. Então, é por isso que é uma proteção contra os patógenos. Além disso, também, a gente consegue manter o equilíbrio da nossa pele bem. Por quê? Porque, né, eles estão equilibrados. Mas quando desequilibra a nível de microbiota, a gente tem então muito mais inflamação, porque daí então os ruins começam a ficar em maior quantidade. A gente tem a facilidade das dermatites, a facilidade da acne e a facilidade de alergias. Eu vou precisar pegar uma aguinha, só um pouquinho.
fala, esqueceu de trazer a água pra cá e assim vai, né? Então, esses são os mecanismos que a nossa pele utiliza para que a gente consiga, então, ter uma melhor eliminação e faça tudo da forma mais equilibrada possível. Então, a pele vai gritando, né? Através da acne persistente. Então, o que acontece? É diferente uma acne persistente de um quadro acneico que eu tenho acne lá nos meus dias de TPM. Então, isso é uma condição a nível hormonal, mas uma acne persistente. Eu trato, eu cuido muito do meu organismo e eu não cuido muito da minha alimentação. Mesmo que eu não coma chocolate, que eu não tome ou não consuma lácteos e derivados, tudo isso continua ainda a minha acne ali. Então, ela é uma acne persistente. Então, aqui, ó, ela pode estar relacionada à alimentação inflamatória, então, principalmente hoje, muito, né, o glúten, os lácteos, os ultraprocessados, meu Deus. Além disso, então, um desequilíbrio a nível hormonal, principalmente dos hormônios masculinos e femininos, e um intestino desregulado e com disbiose. Por quê? Porque entra o desequilíbrio da microbiota. A oleosidade excessiva também acaba, né, trazendo condição para acne persistente. Então, por quê? Uma inflamação super sistêmica, um desequilíbrio hormonal, além da alimentação totalmente desequilibrada e com muita ingesta de ultraprocessados. E hoje, praticamente tudo que a gente desembala, né, que a gente compra no supermercado e desembala, ao invés de descascar, de ter que cozinhar toda essa parte, entra então na alimentação ultraprocessada, mesmo que ela seja muito mais prática, né? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, se é, né, ter acne e oleosidade ou se é cozinhar, descascar, escolher não ter tantos prazeres a nível de paladar, assim. A dermatite, as irritações, as alergias, então, né, elas podem estar refletindo, então, uma inflamação, um desequilíbrio a nível imunológico, então as nossas células imunitárias, elas não estão sabendo muito lidar, porque tem muito desequilíbrio a nível de microbiota. Além disso, o excesso de toxinas ambientais, então a gente está constantemente exposto aos metais pesados, a gente não sabe o que a gente tem consumido na nossa água, a gente utiliza pasta de dente, perfume, cosméticos, fáceis acesso e que a blogueira sugeriu lá, e tudo isso é contaminado com muita coisa porque precisa, né, para manter-se conservado. Além disso, os nossos alimentos, né, com o agrotóxico, e mesmo sendo filha de agricultor, né, e sabendo que eles utilizam os agrotóxicos, então, já que a minha escolha é consumir, eu preciso então fazer manejo de outras coisas, porque 100% a gente precisa ser realmente muito rigoroso no nosso dia a dia. E é isso que faz com que a gente constantemente esteja melhorando os nossos resultados. A gente tomar a consciência e fazer diferente daqui para frente. O suor excessivo, então, com o odor forte, isso entra inclusive o chulé, né, a axila que não fica tão legal, o próprio mau hálito, né, absurdo no dia seguinte, né, quando acorda. Então, tudo isso também relacionado à questão de metabolismo, a alimentação e a microbiota em desequilíbrio. Por quê? Porque vai desequilibrando o nosso pH, vai favorecendo, então, o aumento, principalmente, de micro-organismos que não são tão benéficos assim. E como é que normalmente a gente trata, né? Pessoas normais, não vocês que são minhas pacientes, mas é pra gente ir tomando consciência de onde nós estamos inseridos, né? Então, se a gente tentar sempre resolver o problema da nossa pele com os ácidos, só com cosméticos e com tratamentos superficiais a nível somente de pele, fica muito mais desafiador e muito mais difícil de nós conseguirmos realmente um resultado que seja duradouro. Por quê? Porque a gente entendeu já, né, a nível de estética, de que a pele é reflexo do funcionamento interno do nosso organismo. Isso quer dizer que tudo está contribuindo para a qualidade da nossa pele. Então, entre a alimentação, o movimento, a qualidade do nosso cocô, o intestino, o sono, o estresse e, inclusive, a nossa rotina de skincare adequada para a nossa pele e o período em que nos encontramos. Então, a nível de alimentação, possibilidades, né?
Então, inserir cada vez mais os antioxidantes, que são então frutas cítricas, né? Porque eles vão neutralizar os radicais livres e vão fazer então com que a gente evite um pouco mais o envelhecimento. Aumentar a ingesta de fibras para melhorar a questão do bolo fecal, para que a eliminação de toxinas seja mais facilitada pelo intestino. E também elas vão fazendo com que o organismo precise trabalhar para formar esse bolo fecal, né? Fazer a digestão. Então isso faz com que a gente tenha um sistema digestivo, sistema digestório mais adequado. A hidratação, então, através de águas, de chás naturais, e que fazem a eliminação de muita coisa. E de verdade, a água é assim, ó, o skincare baratíssimo e que a gente não valoriza muitas vezes. Então, precisamos sempre melhorar a quantidade de água. O movimento, então, a atividade física, né, que vai aumentar a nossa circulação, vai melhorar a oxigenação, todas as nossas trocas metabólicas, vai favorecer também, então, a transpiração, né, que é o suor, e vai, então, fazer com que a gente elimine toxinas através de todos esses mecanismos, porque a gente já viu isso. Mas na pele, então, né, vem o suor de eliminação. Além disso, a gente também ativa a renovação celular e vai melhorando a textura. Por quê? Porque a gente consegue que a pele esteja sendo banhada por aquilo que está saindo. E, né, que nem o cocô que elimina um monte de nutrientes, a nossa pele dentro do suor, dentro dos metabólitos que vão sendo eliminados, também vai tendo muitas possibilidades de melhora, de reabsorção. Além disso, então, o nosso sono, né? O queridíssimo sono de regeneração. Por quê? Porque é no momento em que a gente realmente está dormindo, mas assim, é dormir de verdade, não é aquele sono em que eu sonho a noite inteira, que eu acordei 5 vezes para fazer xixi, em que eu fui deitar com o celular e daí eu acordei e daí eu já pego para olhar de novo. Então agora eu vou fazer a minha higiene do sono, vou dormir e vou deixar o meu corpo realmente trabalhar para os sinais de regeneração. Então ele faz todo o reparo celular, é um momento em que a gente tem muitas curas, vamos falar assim, né? Porque as nossas células danificadas, elas vão sendo melhoradas, vão sendo aperfeiçoadas. É um momento, então, também que o nosso organismo, as mães, né? É onde os filhos têm a febre mais alta. Por quê? Porque o organismo está combatendo realmente a inflamação. Então, a gente tem um processo de redução de inflamação significativo no período de dormir, né? À noite. E nesse momento também a gente faz a eliminação de toxinas, de metabólitos. Por quê? Porque o fígado trabalha dormindo. A gente acorda e normalmente, né, os homens que são o reloginho mais adequadíssimo a nível de intestino, acordam e já querem fazer cocô. Então, é porque tudo isso aconteceu ao longo da noite. A gente acorda e precisa fazer xixi, vem aquele xixi forte, com aquele odor forte. Por quê? Porque a gente realmente ou tomou pouca água ou porque está eliminando toxinas. E o que acontece? Isso é se a gente dorme muito bem. Agora, se a gente não dorme muito bem, o que é que acontece? Então, a gente favorece tudo isso, só que ao contrário. Então, a gente não elimina toxinas, acumula um pouco mais. E só no outro dia, para tentar eliminar novamente. A gente não consegue, então, fazer todo esse reparo e o organismo vai ficando cada vez mais sobrecarregado. E os nossos órgãos, eles chegam um momento que, assim como nós, né, eles são limitados, eles entram em colapso. E o tão importante, né, ponto da higiene do sono, que é realmente a gente deixar as telas de lado, ficar realmente mais introspectivo, baixar a luz, para que inclusive a produção de hormônio, melatonina, né, funcione e que a gente realmente descanse, regenere, reenergize nesse momento. A nível de pele, então, os cuidados essenciais para que a gente esteja auxiliando o nosso órgão de eliminação secundária, né? Então, é através da limpeza. Então, uma pele que dorme suja, com maquiagem, com filtro solar, quem tem a necessidade do uso diário. Além disso, a gente está no meio externo, com um ar-condicionado, pegando poluição dos carros, caminhando na rua, tudo isso, né, ó, tá juntando aqui na nossa pele. Então, essa limpeza é extremamente necessária à noite para que a gente possa, então, fazer toda a limpeza
limpeza que o sono promove de uma forma ainda mais eficiente. Então, uma ótima alternativa que eu gosto bastante é a duplinha, né, de Cleansing Oil e do sabonete Syndet, que ele não vai agredir a pele, mas que o Cleansing Oil, por ter afinidade, né, com os lipídios, com os triglicerídeos, ele vai fazer de uma forma sem machucar, sem agredir a pele. E daí, junto com o sabonete Syndet, mais uma vez vai estar removendo então a sujidade sem agredir também. E depois, então, claramente, né, hidratante para que tenha ação anti-inflamatória, que tenha a reposição de lipídios adequada, inclusive nas peles oleosas, que tenha reposição de microbiota e que tenha um agregador, um formador de água para evitar que a nossa pele esteja o tempo todo evaporando água. E eu trouxe então a possibilidade de alguns chás para que possam nos auxiliar, possam nos ajudar na questão do detox. E o mais interessante é que eles podem ser tomados, né, a nível de chá mesmo, antes de dormir, pós-refeição, porque é sempre muito bom. Uma excelente alternativa para café, quem gosta muito, né, da cafeína, quem gosta muito do café, do chimarrão. Então, a partir, né, depois do almoço, depois das 15 horas da tarde, o ideal é que a gente não tenha mais esse consumo de cafeína para não termos mais esse estímulo e que o nosso sono de verdade seja reparador. Então, é uma alternativa. E, além disso, uma outra possibilidade para que a gente utilize os chás é a nível de escalda-pés. Por quê? O escalda-pés, ele é uma forma também baratíssima de a gente estar auxiliando os nossos rins a trabalharem e estarem eliminando ainda mais toxinas. E os chineses lá, os orientais utilizam essa prática há muito tempo e eles continuam utilizando, né? Então é porque realmente ela funciona. Então é uma opção e é um momento gostoso, né? Prazeroso de a gente estar ali cuidando da gente com uma atenção realmente plena, uma aguinha quente no nosso pé. Então ainda assim a gente consegue relaxar e ter uma noite de sono ainda melhor. Então o chá de dente de leão, ele vai ser excelente a nível de fígado. Ele também vai ajudar na nossa digestão de gorduras e ele é um leve efeito diurético. O chá de hibisco e de cavalinha, os dois são mais diuréticos. Então, hibisco tem ação antioxidante, vai também, né, nos ajudar na retenção de líquidos pela sua ação diurética. O chá de cavalinha, a cavalinha de uma maneira geral, né, ela já é utilizada absurdamente nos tratamentos de gordura, mas não para a gordura, e sim para a questão de retenção hídrica. E olha só, ela auxilia nos rins e no sistema urinário, ou seja, a gente consegue eliminar muito mais. Então não é que a gente emagreceu, é que a gente eliminou líquidos. O chá de gengibre, bem anti-inflamatório, ele melhora também a digestão e ele é um certo estimulante, então ele vai fazer uma melhora a nível de circulação. O chá de hortelã é bem digestivo, então, né, depois que a gente consumiu muita pizza, normalmente tem o chá de hortelã lá disponível. E ele também ajuda, ó, na redução de gases e do desconforto abdominal, justamente por esses excessos, então é importante trazer ele. Depois disso, então, a gente tem os chás de cúrcuma, que é super anti-inflamatório e hoje é muito utilizado também a nível de envelhecimento para a questão antioxidante da cúrcuma. Então, anti-inflamatório, ajuda também o fígado e ó, antioxidante. Então, além disso, é maravilhoso. O chá de erva cidreira, né, que é a erva melissa, é bem calmante. E é interessante porque eu tenho um tio que é um segundo pai e ele sempre tomou a vida toda o Zolpidem da vida. E agora ele está conseguindo reduzir a quantidade de Zolpidem através, então, de tomar o chá de erva cidreira. Então, ele ainda toma o Zolpidem, mas está fazendo o desmame associado ao chá de erva cidreira e ele ainda refere que ele teve uma melhora muito grande na qualidade do sono. Então, tá aqui, ó, melhora na qualidade do sono, traz um relaxamento a nível de sistema nervoso e na nossa agitação mental, que é, né, aqueles pensamentos inquietos. Opa! O chá de camomila, então, bem relaxante também, sempre, né, bem calmante, acaba nos ajudando também
a nível de ansiedade, favorece o início do sono e também é bom a nível de digestão. Então, são algumas possibilidades que vocês podem estar utilizando a nível de tomar, de uso tópico, de uso oral, e também a nível de uso tópico através do escalda-pés. Uma colheradinha lá de sal grosso, água quente e o chazinho dentro já vai ser super benéfico, vai favorecer muito a eliminação de toxinas. Então, pessoas que tenham as pernas cansadas também, facilita bastante, pode fazer o escalda-pés porque é realmente muito bom. Então, né, o nosso cuidado e a nossa consciência depende de um ciclo virtuoso, que nada mais é então, né, do somatório aqui, ó. Vamos começar aqui do movimento, então, para estimulação da nossa circulação, do nosso suor, através da consciência, que então todos que estão aqui já estão de parabéns, né, por estarem aqui, entendendo que a pele é o nosso reflexo interno. Os cuidados a nível de pele, de uso tópico, então a rotina de limpeza e de hidratação. Aí cuidando também, né, a nível de alimentação, para que a gente faça a absorção correta realmente, que a gente absorva nutrientes e não, né, mais toxinas. Priorizando então o sono, o descanso, para que a gente tenha um manejo de estresse e que a gente realmente faça o reparo, a regeneração que o nosso organismo precisa diariamente. E tudo isso então vai refletir num corpo equilibrado e como consequência uma pele saudável e muito mais bonita. Então, para que a gente, né, finalize, então que a gente entenda realmente que é necessário a gente cuidar da pele, mas que além de nós estarmos cuidando da nossa beleza, a gente está cuidando sim da nossa saúde, está cuidando de nós mesmas. E quando a gente entende que essa pele, ela é um órgão vivo, que se comunica, que é inteligente e que ela tem conexão com todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, então a gente passa a entender a sua superficialidade de simplesmente só se sentir bonita e passa a entender que realmente a gente cuidar da pele é transformador, mas a nível de saúde. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa, né, olhar para a pele através do nosso espelho da saúde, mas favorecendo mudanças diárias, que é o pouco possível e contínuo, que vai gerar sim um resultado grandioso ao final, né, de uma boa caminhada. E a nossa pele vai agradecer com certeza, né, e o nosso corpo também, porque eles vão estar recebendo todo esse cuidado, todo esse amor. Então, gente, era isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui e ver vocês. Então, me contem como foi, algumas dúvidas. Por favor, alguém me diz se valeu 50 minutos aqui. Ou se tiver alguma dúvida também, por favor.